No coração do Oriente Médio, onde há séculos ecoam as vozes da dor, do fanatismo e da disputa por um pedaço de terra, um novo som começa a se espalhar, o da diplomacia. Líderes políticos, agora novamente no centro da política internacional, surgem como mediadores de um acordo de paz entre Israel e o grupo Hamas, um gesto que muitos enxergam como o prenúncio de uma nova era. Mas o que há por trás desse silêncio que tenta substituir o ruído das bombas? Aos olhos do mundo, trata-se de mais um esforço político, mas sob o olhar espiritual, esse pacto pode representar algo muito maior, talvez um sinal do tempo da regeneração, o tempo em que a humanidade é chamada a escolher entre o orgulho e o amor, entre a destruição e a fraternidade. O que a Bíblia, os evangelhos apócrifos e a doutrina espírita revelam sobre esse momento? As Escrituras alertam: quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Essa profecia de Paulo aos Tessalonicenses sempre pairou como um aviso misterioso sobre o futuro da humanidade. Em tempos de conflitos e alianças frágeis, cada promessa de paz soa como um eco desse antigo aviso. Mas e será que o perigo profetizado está na paz em si ou na hipocrisia de quem a oferece? O livro de Daniel fala de um pacto firmado com muitos, um acordo que traria ilusões e depois desolação. À luz da escatologia, cada tratado no Oriente Médio carrega o peso simbólico dessas palavras. E agora, quando líderes falam em cessar fogo e reconstrução, há quem veja nesse ato o prenúncio de uma nova etapa, talvez o cumprimento de antigas promessas, talvez apenas mais uma tentativa humana de tapar com política o vazio moral do mundo. Allan Kardec ensina que a Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa transição, segundo ele, não acontece em silêncio. Ela se manifesta através de catástrofes, revoluções e transformações sociais profundas. O acordo de paz em Israel pode ser interpretado como um reflexo dessa mudança global. Não como um milagre político, mas como um espelho do movimento espiritual que agita a humanidade. Em A Gênese, Kardec afirma que as grandes mudanças são precedidas de perturbações e conflitos. Assim, o Oriente Médio se torna o palco onde o espírito humano é testado. Entre bombas e orações, o homem moderno precisa provar se aprendeu a perdoar. A paz que se negocia lá fora é apenas um reflexo da guerra que ainda habita o interior de cada um. Em A Caminho da Luz, Chico Xavier, pela voz do Espírito Emmanuel, descreve o Oriente Médio como o berço das civilizações, o campo de provas onde as almas mais antigas retornam para reajustar dívidas milenares. Conflitos entre israelitas e povos árabes não seriam apenas disputas políticas, mas reencontros kármicos, almas ligadas desde os tempos de Moisés e de Cristo, retornando para aprender finalmente a lição do amor. Quando uma tentativa de paz surge, o plano espiritual se move. Espíritos de luz trabalham discretamente nos bastidores, inspirando líderes, acalmando multidões e plantando ideias de conciliação. Mesmo que muitos políticos ajam por interesse, Deus utiliza todas as circunstâncias para conduzir a humanidade ao progresso. Esse acordo, portanto, pode ser visto como um instrumento do reajuste coletivo, o cumprimento da lei divina que transforma o ódio em aprendizado. O Livro dos Espíritos ensina que a verdadeira paz só existe quando o homem está em harmonia com sua consciência. Nenhum tratado entre nações resistirá enquanto o coração humano permanecer em guerra consigo mesmo. O acordo entre Israel e Hamas, sob a lente espírita, é uma prova espiritual coletiva. Representa a chance de nações inteiras testarem sua capacidade de perdoar e cooperar. Kardec nos lembra que a regeneração moral precede a regeneração física
Isso significa que a paz mundial depende primeiro da transformação íntima. Assim, o que acontece em Gaza, em Jerusalém ou nas mesas de negociação reflete o estado interior da humanidade. Quando o egoísmo dominar, a paz será apenas uma pausa. Mas quando a fraternidade vencer, a Terra entrará, enfim, na era dos mundos regenerados. Da mesma forma que cada alma colhe o fruto de suas ações, também as nações respondem pelos séculos de violência que semearam. O povo de Israel, os árabes, os impérios e os governantes. Todos são peças de um mesmo tabuleiro kármico que se estende desde o início da civilização. Segundo o Espiritismo, a dor não é castigo, é remédio. Cada guerra, cada destruição, cada tentativa de reconstrução é parte de um processo de cura coletiva. Chico Xavier dizia que a dor é o bisturi do amor divino e talvez o acordo de paz seja o curativo colocado sobre uma ferida antiga. Mas se a humanidade continuar ferindo-se com orgulho e intolerância, o bisturi voltará a cortar. A lição da paz é a mais difícil porque exige o esquecimento das ofensas e poucos estão dispostos a esse sacrifício. No plano espiritual, observam-se os destinos dos povos. Espíritos superiores acompanham a Terra como professores atentos ao desempenho de seus alunos. O acordo de paz atual não é apenas político, é um teste espiritual para a humanidade. Emmanuel, em diversas mensagens, afirmou que o século XXI seria o século do Espírito, onde o homem seria desafiado a escolher entre o amor e a destruição. O Oriente Médio, símbolo da fé e da intolerância, torna-se o epicentro dessa escolha. Se a paz florescer, será o prenúncio da regeneração. Se falhar, as dores se intensificarão até que a humanidade compreenda, pela dor, o que não quis aprender pelo amor. O tempo da prova chegou, e cada coração humano é agora uma trincheira onde se decide o futuro do planeta. O Espiritismo ensina que a vibração coletiva da humanidade influencia os rumos do mundo. Quando oramos pela paz, não movemos apenas a energia espiritual. Movemos também as decisões humanas, os rumos políticos, as reações emocionais dos povos. O acordo de paz entre Israel e Hamas é um termômetro do progresso moral da Terra. O plano espiritual observa, esperando saber se a humanidade já é capaz de viver sem a necessidade de novas guerras. Por isso, a mensagem é clara. Cada gesto de intolerância alimenta o conflito. Cada ato de caridade fortalece a paz. O Evangelho segundo o Espiritismo recorda: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O futuro do planeta depende de nossa vibração coletiva e o destino das nações está sendo decidido silenciosamente dentro de cada consciência. Chico Xavier dizia que, após um período de dores e transformações, a Terra seria renovada. Um planeta onde a guerra não teria mais sentido, onde o amor seria a lei natural. O acordo de paz no Oriente Médio pode não ser o início dessa era, mas é um sinal de que ela se aproxima. A espiritualidade está testando o coração humano. Será que já estamos prontos para viver em paz? A Bíblia e o Espiritismo convergem em uma verdade: a paz duradoura só nasce do amor. E enquanto líderes assinam tratados, os mensageiros da luz inspiram corações, semeando esperança. A regeneração do planeta não virá dos poderosos, mas dos pacificadores anônimos que vivem o Evangelho em silêncio. A noite da humanidade está se tornando menos densa e um novo amanhecer começa a surgir. Este acordo pode falhar, sim, mas mesmo que falhe, ele marca o início de uma nova consciência, pois cada tentativa de paz é um ensaio para a vitória do bem. O futuro não está escrito em tratados, mas nas ações dos corações que escolhem o amor. Que o Oriente Médio, palco de tanta dor, seja também o primeiro território da regeneração.
e que cada um de nós compreenda: a paz do mundo começa dentro de nós. Se a humanidade entender essa lição, as profecias se cumprirão, mas não em tragédias, e sim na mais bela de todas as promessas, a de um mundo novo, iluminado pela fraternidade universal. E você acredita que este acordo é um sinal da transição planetária anunciada por Kardec e Chico Xavier? Deixe sua reflexão nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com quem busca compreender os sinais dos tempos e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de conhecimento espiritual.